pergunta para o Ciro. Ciro, você fez o diagnóstico e apontou o rumo. Mas eu sempre fico perturbado quando sei que nessa déficit que eu tenho de 179 bi, né, e ao mesmo tempo eu tenho uma reserva de 380 bi de dólares. É isso? A juro negativo. Eu brinco sempre que se eu tenho que... Eu guardo poupança, então a minha reserva internacional é uma poupança. Me quebra alguma coisa na minha casa, eu não vou no banco pedir dinheiro emprestado. Eu pego a poupança, faço o reparo que tem que fazer e depois eu reponho na poupança. O Brasil não faz isso. O Brasil deixa lá a juro negativo e paga juros aqui astronômicos. Porque não é verdade o 8,25. Não é verdade. No tal do mercado futuro, o juro é escorchante, abusivo. Então, qual é a relação disso? É possível usar isto para alavancar o desenvolvimento? Porque nós temos um fundo aí que dá 3 ou 4 vezes, se não for mais, o déficit. É preciso tratar isso com muita delicadeza. Há muita inteligência na questão e isso tem que entrar em debate. Agora, a questão básica aqui é a seguinte: qualquer dólar que entre no Brasil, ou para especular no juro brasileiro, ou para abrir uma fábrica, ou para comprar um plano de saúde brasileiro, que os chineses estão comprando tudo, e tal, ou uma seguradora que venderam tudo e tal, esse dólar vai no Banco Central, o Banco Central fica com esse dólar e emite o real correspondente para aquele aplicador. E, como isso é uma montanha muito grande, especialmente a parte que vem especular no juro brasileiro, o Banco Central emite títulos da dívida e enxuga esse real do mercado e deixa a dívida aí. Então, você tem toda a razão, parte importante dessa dívida corresponde a uma reserva que não precisa ser desse tamanho, porque, tecnicamente, um país precisa ter reservas no estrangeiro com suficiência para pagar 1 ano e meio de importação. Isso é um paradigma técnico. Então, o Brasil importa 80, 90 bilhões de dólares do estrangeiro, nós precisamos ter 180, 200 bilhões, olhe lá, 180 está sobrando. E podia perfeitamente fazer esse, que chamam trade-off, né? Que é trocar de volta não sei o quê. Entretanto, isso tem um risco inflacionário, porque já que esse real já está aqui dentro, se eu trouxer de novo, sem tirar o real, um dólar vira 2. E isso é inflação, isso é coisa mais técnica. Porém, isso para eu fazer uma ponte, para eu fazer uma escola, ok. Mas e se eu criar lá fora um fundo soberano e abrir uma linha de crédito a juro internacional, portanto, empréstimo de zero, para fazer a consolidação do passivo das empresas aqui, desde que eles adiram a um programa de emprego, a um programa de reforma tributária progressiva e a um programa de investimento e de retenção de emprego. Está aqui. Você vai sair da mão do agiota brasileiro, que está lhe tomando do dia para a noite, com juros exorbitantes, contando a duplicata aqui em Porto Alegre, a 2% ao mês, 1,81% ao mês. Eu vou te dar crédito a 3% de juros ao ano, já me remunero muito bem lá fora, porque está negativo. O RED, ou seja, o seguro para a eventual desvalorização, você que paga, dá mais 1%, dá 4% ao ano, mas eu vou fazer mais, eu te dou 3 anos de carência e 12 para pagar. Lembra aquele dinheiro lá atrás? Eu consolido o passivo brasileiro. E o que é consolidar o passivo? É espetacularmente o mundo empresarial brasileiro pagar os bancos. Se eu devolvo a mercadoria para a loja e a mercadoria fica toda estocada, o que acontece com o preço da mercadoria? Cai. Portanto, você tem condição de fazer a taxa de juros, pelo menos na próxima década, ficar lá embaixo, fazendo espetacularmente esse pagamento, e aí os bancos vão ter que baixar dramaticamente, e mais do que isso, restaurar a sua conexão com a economia real. Certo? Então, mais uma alternativa. É uma. Bom, eu queria convidar para a mesa o nosso secretário-geral nacional, Álvaro Egé, que está ali, que acabou de chegar. Tem uma pergunta?
Isso é só uma coincidência, ele também é do PDT. É, só. Sérgio, pode fazer a pergunta, Sérgio. Eu perguntaria ao ministro, na comunidade internacional, a média de pagamento da dívida dos países desenvolvidos, nos países desenvolvidos, tem uma limitação. Parece que no Japão não chega a 5%. No Brasil, com o não congelamento dos pagamentos da dívida, que foi congelado, foram congelados os investimentos públicos, mas não o serviço da dívida. Ou seja, esse vai continuar crescendo. Se hoje é 48% da arrecadação, do orçamento do país, isso vai subir, vai passar de 50% em poucos anos. Provavelmente, inclusive, no ano que vem. Então, é o seguinte, nos países desenvolvidos existe um limite de pagamento dessa dívida estabelecido. Como citei o caso do Japão, assim tem a União Europeia, o próprio Estados Unidos. Porque senão, os Estados Unidos, que é o maior devedor do mundo, já estaria falido há muito tempo. Qual é a sua consideração a respeito disso, por favor? Você tem no mundo, há um esforço muito recente, né, de tentar regular essa coisa do equilíbrio fiscal. E aí as experiências que são muito recentes, as poucas que há, são os Estados Unidos e o Japão. A Europa ainda não fez, porque o Banco Central Europeu não tem ingerência sobre a questão fiscal dos Estados nacionais europeus. Então é muito complexo para eles. Essa questão explodiu na questão da Grécia agora. Mas vamos lá. Como é que fazem os que muito recentemente experimentaram? Eles estabelecem limites globais para a despesa pública. E de crescimento, não de 20 anos. Eles estabelecem plurianualmente, 3, 4, 5 anos no máximo, e estabelecem limites globais. Então, 100% das despesas, portanto, serviço da dívida junto, defesa junto, saúde junto, educação junto, tudo junto, só pode crescer, eles estão fazendo um cálculo, o PIB vai crescer 5 pontos, e em nenhuma circunstância isso é vinculado ao nominal, em nenhum lugar. Eles fazem uma simulação, o PIB americano vai crescer os próximos 5 anos, uma média de 3,5%, um sobre o outro. E isto importa em que a arrecadação vai crescer tal proporção do PIB e tal, não sei o quê. Então, a despesa só pode crescer X% nos próximos 5 anos. E, anualmente, você vai matando o ano de hoje e botando o ano futuro dentro. É um primeiro experimento que já deu merda, para falar uma expressão com licença aqui dos eminentes desembargadores, especialmente, lá na América. Por quê? Porque o governo teve que fazer um lockout. O Barack Obama teve que fazer 2 lockouts e o Clinton teve que fazer um lockout, que é greve de patrão, que vocês sabem, né? Paralisou o serviço. Só que na América não existe serviço público central. Eles não têm um sistema universitário, eles não têm o SUS, eles não têm o INSS, eles não têm nada disso. Então o que é que ele para? Para nada, é só para a emissão de passaporte, de visto, e não sei o quê, papapá e tal, e forçou o Congresso a mudar. Com esse lockout, forçou o Congresso a mudar, eles fazem um acordo, e eles estão querendo manter, porque a ideia de acordo parece ser razoável, não é? O que é que eles fizeram no Brasil? Isso não tem precedente. Eles simplesmente desconstituíram a relação da receita com a despesa. E estabeleceram que, por 20 anos, as despesas primárias, que é só uma invenção que tem aqui, ou seja, dívida fora, ficam congeladas ao valor de hoje por 20 anos. Porque diz que só pode atualizar globalmente pela inflação dada. E na partida deram 41% para algumas corporações. Então, se eu deixo dívida fora, na partida dou 41%, e a inflação para 12 meses futuros é de 2,56%, e eu tenho que a população cresce a uma razão ainda de perto de 2% ao ano, por 20 anos o Brasil está proibido de abrir uma vaga nova na universidade ou no ensino médio. Isto é simplesmente um monstro. É como se você, mal comparando, nascesse um cachorrinho da sua estima, você, para brindar o cachorrinho com a coisa, no primeiro dia você desse uma argola de aço inoxidável no pescocinho do bichinho.
bem justinho no pescocinho dele, dizer, está aqui, meu filho, você vai ficar com essa argolinha no pescoço para 20 anos. Ou seja, daqui 3 anos a argola vai degolar o cachorro. Só que o Brasil não tem 3 anos. Ano que vem, as eleições de 2018 serão feitas com a notícia de paralisação de hospitais, com a notícia de paralisação de universidades, com a notícia de atraso de funcionários e de aposentados. E aí tem outra aberração. As despesas com previdência pretéritas caem na cláusula pétrea da inviolabilidade, mesmo pela irretroatividade de normas que viram direito adquirido. Então, vamos dizer, o gasto do SUS com remédio, como eu demonstrei aqui, não se refere à receita, muito menos à inflação, se refere a câmbio. Porque os remédios, tudo é dólar. Então, a taxa de câmbio, ano que vem, vai sofrer um ataque especulativo para testar, o mercado vai testar os candidatos, não sei o quê, papapá. Anota o que eu estou dizendo. Ali por julho, agosto, vai começar a esculhambação. Boato de calote, não sei o quê. E aí, esse especulador estrangeiro vai sair tudo do Brasil para olhar o resultado da eleição lá fora. E criar um caso aqui dentro para obrigar os candidatos a beijar a cruz e dizer, não, meu irmão, volte que eu lhe dou. Então, entendeu? Eu lhe dou aquilo, né? Bom, tem um monte de perguntas aqui, algumas são já foi respondida por você, inclusive. Olha, onde entra o sistema financeiro nacional no cômputo da crise nacional e qual a sua proposta para a solução da dívida interna? A auditoria da dívida... Sim, a auditoria já tem um compromisso formal meu. Vou fazer com a Fatorelli a auditoria soberana da dívida. Eu apenas acrescento, mesmo com ela nos debates, de que a gente precisa dizer antes, porque vai haver esse ataque especulativo, estou dizendo aqui hoje, vai haver esse ataque especulativo por julho, agosto do ano que vem, eles vão fazer alguns, vão testar, né, o mercado e tal, e vão querer botar a culpa no debate político, vão querer botar a culpa na iminência do Lula ganhar, o de eu ganhar, enfim, alguém ganhar que não tenha compromisso com isso. Isso é filme velho que eu já vi. Em 98 foi a primeira vez que eu vi esse filme. Depois, em 2002, eu vi de novo. E o Lula mandou aquela carta aos brasileiros por isso. Houve um ataque especulativo que ele recebeu o Brasil com R$ 9,20 a taxa de câmbio. Das notas dos famosos. Sim. Então, vai haver isso. Agora, como é que a gente resolve o problema de dívida? Vamos pensar juntos. Dívida tem um problema de estoque e um problema de fluxo. O problema de estoque da dívida é que a dívida pública, em princípio, não é para ser paga. Não é que ela vai ser caloteada, é porque a dívida pública é onde se hospeda a poupança de longo prazo das sociedades. Por isso que os manuais de economia e o discurso, etc., refere a dívida como proporção do PIB. Ninguém paga dívida pública com PIB, você paga a dívida pública com tesouro, com imposto. Mas por que os manuais de economia referem dívida pública com PIB? Porque a dívida pública não é para ser paga. Ela é um lugar onde se hospeda a poupança compulsória da população, por exemplo, o FGTS, o FAT, o PIS, o COFINS, aí vamos lá. E onde se hospeda também a caderneta de poupança da viúva, que ela não quer sacar, ela quer guardar para uma dificuldade, o pai que está preocupado em fazer uma poupançazinha para o filho ir para a universidade. Então, por regra, né, isto é a poupança de longo prazo que o governo remunera decentemente para que a sociedade tenha um caminho onde hospedar a sua poupança de longo prazo e vincular isso ao investimento de longo prazo. Tudo isso foi fraudado no Brasil. Então, a dívida pública no Brasil, o problema de estoque dela é que ninguém sabe, é uma caixa preta, mas ela hoje, eu acredito que ela hoje, por baixo, um terço de quase 4 trilhões, são 3 trilhões 700 bilhões de reais, ela vai fechar esse ano. 3 trilhões, às vezes eu perco até o sono, eu digo, meu Deus do céu, eu ainda quero administrar esse negócio, mas tem condição de fazer, não duvidem disso. Então, 3 trilhões e 700 bilhões, eu acredito que um terço disso vence overnight. E se um de nós, da oposição ao atual governo, ganhar as eleições, essa crise já estará precificada. Eles vão assistir lá fora. Eles vão sair, e aí o real vai oscilar, enfim. Nós vamos ver o filme de novo, só que dessa vez vai ser antes, né, do processo. Por estoque que vai ficar, você tem que resolver a questão só trocando o perfil.
Cada vencimento de overnight, você tem que estressar o mercado, obrigando o mercado a ficar em título de pré-fixados de prazos crescentemente longos, ou seja, sair do mercado overnight. Para isso, você tem que trazer a taxa de juros para um patamar que cubra a inflação brasileira, mais um cupomzinho para não estimular o cara a sair do país e aplicar lá fora que está negativo. Se você fizer isso hoje, a inflação brasileira 3 pontos, você der 2 pontos real acima da inflação, você retém. E você reestrutura gradualmente o estoque. O fluxo, você tem que fazer o país crescer. Porque parece assim um truísmo, mas o Brasil, desde o Fernando Henrique, o crescimento econômico é um subproduto, é um efeito colateral, não é? de uma engenharia que pretende imunizar a economia, a gestão da economia, da política. Então, no Brasil, qualquer um pode ser presidente da República, menos do Banco Central. Qualquer um pode ser presidente da República, mas não pode administrar a política monetária. E isso tem que acabar com isso. Então, não tem negócio de meta de inflação. Você vai ter que mandatar o Banco Central para cumprir a menor inflação a pleno emprego, que vem a ser o mandato do Banco Central dos Estados Unidos. Esse negócio de você dizer o seguinte, ano que vem a inflação vai ser 3%. Aí tem um choque de oferta, porque deu uma crise climática na agricultura brasileira, o tomate sobe 70%, entra no índice, e eu meto taxa de juros em cima, e o efeito é zero. O câmbio muda, o preço do pão sobe porque o câmbio mudou, eu meto taxa de juros em cima, zero efeito. Eu assino um decreto, reajusto a energia elétrica, ou o telefone, ou a água, ou a energia, que são tarifas públicas, isso vai para o índice de inflação, eu meto juro para combater isso. Isso é tudo estupidez. Na verdade, tudo pretexto para transferir renda de quem produz e trabalha para o setor financeiro e para os 10 mil barões que mandam de verdade no país. Muito bem. Ciro, a má gestão dos nossos recursos naturais, como a entrega do pré-sal para as multinacionais e a má exploração do nióbio, tem solução? No caso do nióbio, é verdade ou lenda que somente ele seria capaz de nos dar lastro financeiro? O Daniel Souza Santos. Eu já fui lá nessa mina de nióbio, porque tem essa lenda, quem falava nisso era o finado Enésio, que foi meu colega deputado, era um cara muito interessante, e agora o Bolsonaro excita as pessoas com isso. Repare bem, o Brasil tem 98% das reservas conhecidas no mundo de nióbio. E quem comercializa isso, basicamente, é o Canadá. Aí, vamos dizer, e o mundo é assim. Vamos lá, a África do Sul tem 60% das reservas de diamante do mundo. Quem comercializa isso é a Antuérpia. Porque uma coisa é produzir, outra coisa é dominar os canais de comercialização. Tem a ver com capital, tem a ver com pagar o minerador, e antecipar o pagamento ao minerador, etc, etc, etc. Então, evidentemente, pode acontecer que o nióbio esteja sendo subfaturado, porque essas minas foram privatizadas. O dono dessa mina mais relevante, que fica em Araxá, tem até uma árvore lá que eu plantei, eles fazem isso com os visitantes, é a família do Banco Unibanco, dos Moreira Salles. Então é possível, embora não queira ser injusto, é possível que eles estejam vendendo por um preço oficialmente baixo e a diferença esteja sendo hospedada em offshore lá fora. Isto será examinado. Mas em nenhuma circunstância esta reserva mineral tem relevância estratégica para esses números que nós estamos considerando aqui. O petróleo tem. O petróleo tem. Por isso que eu já anunciei, aí falando agora como possível candidato, que se eu for eleito, todos os campos de petróleo que forem entregues durante a constância do golpe, a partir da revogação da lei de partilhas, serão expropriados de volta para a sociedade brasileira, com as devidas indenizações, que eu sou um homem do direito. Claro. Ciro, a reforma da Previdência é importante, pois temos mudanças expressivas na expectativa de vida. Mas como fazer para que os mais pobres não paguem a conta? Manter a Previdência em crise interessa a alguém? Marcelo Silva. Veja, vamos entender juntos, porque vocês têm uma tarefa grave, mais grave do que a minha, porque vocês vão encarar isso junto com a base de vocês. Eu falo para coletivos e tal. Veja bem, a Previdência Social de repartição, que é o regime que nós temos, tinha uma premissa conceitual.
quando ela foi formada. Qual era a premissa? Nós éramos uma sociedade demograficamente muito jovem. E o número é muito contundente. Quando o sistema foi organizado, nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados com carteira assinada para financiar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos redondos. Então, em tese, você paga um pouquinho durante muito tempo, muita gente paga um pouquinho durante muito tempo, isso paga um que demora pouco como aposentado. Isto hoje virou 1,6 ocupado para um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Portanto, o regime de repartição não funciona. Portanto, nós temos que pôr à discussão do brasileiro a questão da reforma previdenciária. Por esta razão aqui. Agora, isto que está aí, este monstrengo que está aí, nem arranha o problema. Faz muita injustiça, introduz, que é a razão pela qual está sendo feito com esta truculência e falta de discussão e estudo, introduz insegurança no trabalhador, que está crescentemente resolvendo no mercado informal, evadir-se da contribuição, muitas vezes combinado com o patrão, para entrar para o regime de planos de previdência privada. O interesse, a cobiça é aí. Né? Essa é a cobiça. Agora, qual é a previdência que nós temos? Qual é o problema real da previdência? Vamos lá. Como isso não aconteceu do dia para a noite, essa mudança, ela foi acontecendo, e a gente tem a tradição de evitar enfrentar os problemas, e é sempre a ideia do puxadinho, do curativo, do band-aid, do mertiolatezinho, não sei o que, até tirar o ardor do mertiolate, aí que ficou mais fácil e tal. O que nós fomos fazendo? Primeiro, só o patrão contribuía, nós metemos o trabalhador para contribuir. Depois era 6%, depois passou para 8%, depois passou para não sei quanto e tal. O governo não contribuía, mas recentemente passou a contribuir, mas não deu, não fecha. Aí nós inventamos o PIS, aí inventamos a COFINS, inventamos a contribuição social sobre o lucro líquido. A soma desses band-aids, curativos, etc., este ano, paga o regime geral da Previdência e ainda sobra 30 bilhões. Portanto, é mentira que há um déficit está engolindo o país. Porém, o que aconteceu antes, sem discussão de nada? Esta gente, infelizmente, com o precedente da nossa gente, que lá também não tratou do assunto devidamente, fez uma emenda à Constituição ali nos primeiros 30 dias depois do golpe, nem a imprensa registrou, e fizeram passar uma emenda à Constituição criando um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, que na prática capa 30% de todas as fontes criadas pelo legislador para a equação do financiamento da Previdência e joga no poço sem fundo da dívida pública, da agiotagem que nós estamos falando aqui. Então, há um déficit monstruoso nas contas brasileiras, porém não é segregadamente na Previdência. E é na Previdência do setor público, que também tem um problema ancestral de accountability, ou seja, de contas, porque a União Federal, os estados, os municípios não pagavam a contribuição e deram precocemente a aposentadoria. Por exemplo, eu, Ciro Gomes, teria implementei o direito a 3 aposentadorias vitalícias de ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado, que me dariam R$82 mil por mês. Eu, evidentemente, estou contando isso agora porque todo candidato é metido a besta, mas nunca aceitei receber. Mas veja a imoralidade, eu tinha 36 anos quando eu implementei esses direitos. Evidentemente, o país não aguenta. Agora, isto é direito adquirido. Então, também não conseguiremos retroagir para isso. Então, é preciso pôr em debate a Previdência, e eu estou propondo que a gente deixe os problemas da transição, e eu já estou especulando sobre isso, nós precisamos pôr em debate um sistema de capitalização público, sob controle dos trabalhadores. Por isso que eu estou dizendo que o sindicalismo moderno precisa se energizar, precisa, se ligar, porque o país precisa de centrais sindicais arrumadas, assim, limpas, decentes, para assumir o co-controle de um sistema de capitalização que, sendo público, não precisa ser estritamente estatal, para não cair nas safadezas das propinas do GEDEL, no FGTS e coisas que tal, que precisamos entrar na discussão para fazer no Brasil, penso. Perfeito, Ciro. Só lembrando que a DRU era 20. Essa emenda aumentou para 30. E a Previdência teve superávit nos últimos 15 anos de 500 bilhões.
A Previdência. Na verdade, é a Seguridade, né? Que o artigo No 190... passado, o que ele está dizendo é tão certo que, e isso tem que ser auditado também, nós tiramos uma montanha de dinheiro da Previdência para financiar Itaipu. O INSS, Transamazônica, a Ponte Rio de Niterói. Ponte Rio de Niterói, uma série de Ou coisas. seja, além do que o INSS é um dos maiores agências imobiliárias que o Brasil tem. Sem dúvida. O que tem de patrimônio, porque as empresas que não podiam pagar perdiam, transferem o patrimônio para lá. E eles acham que aquilo não é nada. Essa eu acho que você já respondeu, mas como frear os juros absurdos inclusos em quase todos os produtos consumidos na nação e reverter esses juros em benefícios para o desenvolvimento do país? Eu creio que você... Não, mas é uma coisa que você está chamando a atenção corretamente. Uma coisa é o juro básico, que é o que o Banco Central define, mas outra coisa é o juro que se cobra lá fora. E aí, isto daqui é uma questão regulatória. Se o juro básico, há uma polêmica, que você tem fuga de capital como ameaça, etc., etc., o juro operacional do cartão de crédito, do cheque especial, do crédito consignado, isto é regulatório. Isso é regulatório, pura e simplesmente. Ou seja, você pode perfeitamente introduzir um conjunto de regras, de leis, que eliminem esse tipo de oligopólio. Mas a grande questão para eles é meter competição em cima. E a tragédia é que nós temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica no oligopólio. Nós permitimos, a partir do governo Fernando Henrique e o governo Lula e Dilma não quis mudar isso, nós permitimos que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entrassem no oligopólio dos bancos privados. E pior, permitimos que um sistema financeiro que era extremamente pulverizado se concentrasse de uma maneira tal que hoje 65% do sistema financeiro brasileiro são 4 bancos. Itaú e Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Então, se um governo for servir ao povo, pode perfeitamente comandar o Banco do Brasil e a Caixa para entrar em competição. E pode começar a estimular bancos regionais, cooperativas de crédito, para que se continuar desse jeito, a caneta é comigo. Eu fiz a intervenção do Banespa e do Manes num dia só. Só para você, o Gáudio, a FESERJ aqui, e os sindicatos da ela tem uma cooperativa de crédito. Aqui no Sul aqui. Isso. A primeira foi aqui pertinho, Nova Petrópolis, os padres alemães. Fui lá visitar. Ciro, nós vamos... Duvido que alguém conheça o Brasil como eu. Duvido. Nós vamos... Olha, tem algumas perguntas, mas 10 horas é nosso teto. Além do jantar, obviamente, já estamos faltando 10 minutos. Educação. No Brasil sempre foi manipulada por quem está no poder. Como mudar essa economia e aumentar o desenvolvimento se nossos jovens não têm apoio algum para a sua educação? César Malicheski. Toda pergunta inteligente traz a semente da resposta. Vou dizer aqui uma coisa para vocês, assim, eu estou me exibindo um pouco, é porque o discurso político anda muito desmoralizado. E aí eu estou preferindo o exemplo, que é melhor do que 1000 palavras. Então, hoje, 77 das 100 melhores escolas do ensino básico, avaliadas pelo IDEB, que é o Ministério da Educação, estão no Ceará. Olha o que eu estou dizendo. 77 das 100 melhores escolas no IDEB estão no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. 1 de cada 4 escolas de nível médio do Ceará são tempo integral e profissionalizante. Todas locadas em ambiente de extrema pobreza e de muita violência, porque esse é o critério da prioridade. Lá aconteceu um TAC, esse é muito engraçado, porque nós estabelecemos, como não dava para fazer tudo para todo mundo ao mesmo tempo, nós estabelecemos que essas escolas padrão são para acesso exclusivo dos egressos da escola pública. E aí o Ministério Público do Ceará ameaçou com a ação civil pública e nos obrigou a um TAC, em que nós criamos uma cota, que eu brinco, é uma cota para ricos, na verdade uma cota para egresso da escola privada. Está valendo lá no Ceará, por cota para coisa. Então isto é o seguinte, é uma decisão que você tem que tomar, e a crítica da sociedade tem que avaliar se o gasto por cabeça mudou. Se for conversa mole, se não aumentar o gasto por cabeça, por que 77 das 100 melhores escolas estão lá? Porque nós metemos um critério de distribuição do ICMS, o critério da educação. Então, o critério do ICMS aqui no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas, ou em São Paulo, é o valor adicionado e a população, a cota parte do ICMS. Lá nós fazemos o valor adicionado da população e o percentil acima dos 25% mínimos obrigatórios que a Constituição determina, o Estado paga em dobro. O que você botar 1, eu boto 2 na educação. E funciona.
Então todo mundo lá, os prefeitos, agora criou sua emulação. É evidente que nós temos problemas de violência gravíssimos e somos muito pobres, etc. Mas isto daí está produzindo resultado. Começamos há 20 anos atrás. Isso exige coesão política, exige uma série de fatores que o Brasil precisa celebrar. E em qualquer circunstância, nós precisamos mudar o paradigma pedagógico. Porque hoje nós estamos preparando um profissional do século XIX, ou no máximo do princípio, da meados do século XX, que é o profissional fordista, né? Então, como é o bom aluno? É o que retém passivamente informações que um bom professor reproduz para ele. E o aluno é avaliado sob estresse, isoladamente, se ele consegue reproduzir, né, sob estresse aquela informação. Isso tudo é lixo. Em tempos de Google, né, de Yahoo, isso tudo é lixo. A informação hoje é universalmente disponível. Você tem que fazer o aluno trabalhar em equipe e preparar-se para saber perguntar e saber inovar associando informações postas. Isso é outra ideia. Isso se alcança pelas matemáticas. E a ênfase em matemática no Brasil é pífia. Então é um monte de coisa que a gente pode fazer e há experiências concretas funcionando pelo Brasil afora, inclusive. Com essa sua resposta, você também respondeu ao Marco Torres e também ao Marcelo Valandro. Eu defendo também um fast track, que é assim, o sistema público não vai melhorar do dia para a noite, mas você tem excelentes exemplos acontecendo em todo canto, por aí afora. E o filho do pobre, ele não tem um fast track, ele fica lá no meio de uma escola medíocre e ruim, que vai demorar para resolver, etc. Eu defendo que haja um mecanismo em que o sistema público identifique o filho do pobre com talentos especiais e o ponha num caminho distinto, enquanto a rede vai sendo implementada totalmente. Isso é extremamente polêmico, viu? Minha cidade de Bagé, como disse o Antônio, que sou eu, é uma cidade que tem um piso salarial de 462,15 e complementa com um abono para chegar aos 937. Que mecanismo pode ser feito para reverter isso, além da pressão sindical? A nível nacional, está sendo feito algo? Não, isso é ilegal, pura e simples. Isso é simplesmente ilegal. Ministério Público neles. Sim, Ministério Público e Justiça do Trabalho. Isso aí não tem, não tem conversa. A próxima pergunta eu não consigo entender direito, mas vou aprender agora. O que significa as empresas estatais não dependentes versus estados mínimo? Existe no Rio Grande do Sul já. Existe empresa estatal não dependente do Tesouro, são aquelas empresas estatais que geram caixa acima de suas despesas. Por exemplo, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. E ela é 100% estatal e dá lucro. E vai se manter, se nós continuarmos tendo força, assim. Por quê? Porque nós fazemos subsídio cruzado. E esse é o grande erro. Lá no Ceará você tem 184 municípios, 8 a CAGES tem lucro. Em 8. Em 150 tem prejuízo. Portanto, ela faz nos 8 municípios onde ela tem lucro, a capital especialmente, uma rentabilidade maior e subsidia o prejuízo nos lugares onde não se pode pagar uma taxa maior porque o povo não tem renda para isso. E isso é o grande erro, porque eu não tenho preconceito. Agora, repara o que a Infraero está fazendo com essa gente aí. A Infraero tem 78 aeroportos. 78. 8 dão lucro e 70 dão prejuízo. Por exemplo, Caxias do Sul. Então, vamos lá. Vende os 8 que dão lucro e fica os 70 pendurados no Tesouro. Gol de quem? Aí a BR-116 nasce na Avenida Guanhambi, em Fortaleza, e acaba aqui no Rio Grande. Quando ela vira entre Rio e São Paulo, e toma o maior volume de tráfego do país, ela chama-se Dutra. Aí privatiza. Quando ela vira São Paulo com Curitiba, é o 4º ou 5º maior fluxo do país, ela vira Regis Bittencourt, privatiza. E aí o que acontece? O trecho Valadares, que é Pernambuco, Minas, onde o trecho da mesma BR, está toda esburacada e sem dono. Muito bonito o papel. A gente privatiza o que dá lucro e deixa espetado nas costas do Estado, que não tem renda, a coisa. Por que não faz uma privatização séria? Leva aqui um filé e uma carnezinha de pescoço, né? Leva uma carne de pescoço, faz o subsídio cruzado na privatização, não tenho nenhum problema com isso. Menos Banco Público e Petrobras, nem pensar. Nem Eletrobras, nem pensar. Por quê? Porque tem funções regulatórias essenciais. Você imagina um sistema elétrico brasileiro que é interligado, de maneira que
em 6 anos de seca no Nordeste, Sobradinho está lá embaixo e Itaipu está abastecendo o Nordeste. Você imagina se eu privatizo entregando aos estrangeiros? Imediatamente o cara aqui de Itaipu vai dizer, não, a energia é minha, eu vou vender o excedente para o Paraguai, vou vender o excedente sei lá para quem, ou vou deixar a barragem cheia para guardar para o futuro, que o mercado futuro, a energia está subindo. Por quê? Que o que guia a iniciativa privada, nada contra, é o lucro, e o lucro de curto prazo. E a gente tem interesse público estratégico, imagina, sem se falar em coisas graves da humanidade contemporânea. Você imagina o Brasil resolver fazer uma indústria bélica. Nós vamos agora ser exportador de caça. Vamos vender subsidiado caça para a Argentina, caça para a Venezuela, caça para a Colômbia e tal. Os caras vão cortar a energia da nossa fábrica, pô. É evidente, não vão deixar acontecer. Já não deixaram botar os equipamentos americanos. Sim, é evidente. Eu não posso deixar de saudar aqui o companheiro Wendel Pinheiro, que está ali. Wendel, nosso grande historiador, nosso professor amanhã. O pai era torcedor do Botafogo. Ele é Flamengo lá. Internacional também. Mas ele no Rio ele é Flamengo. Não, mas o pai era torcedor do Botafogo, o Wendel era do Botafogo. Ó, adivinhei na hora. Tá vendo? Olha, para isso comentarista esportivo. Lá no Ceará. Lá no Ceará, ficou bravo. Ciro, provocação, hein? Vamos lá. Quem são eles? Isso aqui vai encerrar a noite e a gente poder ir jantar. Dória. Esse é um farsante que derrapou na curva feio. Dezembro é carta fora do baralho. Pensemos em outras coisas. Bolsonaro. Ele é o estuário de um protesto. Ele representa, pela incorreção política com que ele fala, se comporta e tal, ele representa uma certa purga dessa raiva justa que o nosso povo está sentindo com o comportamento da política. Mas o voto não é negativo. Ninguém usa o voto na última hora. O voto, vocês são todos eleitores, você sabe, você tem uma hora ali que você quer protestar, mas o voto, você bota a mão na cabeça aquela hora ali, eu até me emociono, né? Você pensa assim, porra, é isso aqui mesmo? Esse cara vai tomar conta direito do negócio? Eu tomo cuidado, não é o que eu simpatizo mais, mas eu acho que esse aqui é o mais sério. Então ele também fica na curva, eu também acho. Lá na frente. Álvaro Dias. Pois é, né, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias está me criando um problema que é o seguinte, o irmão dele é do PDT e é meu aliado, meu companheiro, mas como é que o cara faz? Aí o Osmar Dias, que é candidato favorito a governador do Paraná, aí falou comigo, eu tenho um coração de manteiga, não parece, mas tenho, né? Aí ele fala com Ciro, eu estou aqui com um problema, meu irmão é candidato a presidente. Ô, meu irmão, tira o espinho do coração, você não pode deixar de ficar com seu irmão, apoia ele aí e faz um palanque duplo e não sei o que, papapá, todo generoso, que o Lupe nem pensar, isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Tem que bater ou fica com o Ciro ou está fora do partido. Tem que bater palma pro Lupe, não tem esse negócio não de... Pois é, eu não vou nem dizer que eu não gostei, né? Eu gostei. Obrigado, Ciro, foi um muito prazer. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Todos os companheiros e companheiras para o jantar. Aqui no salão ao lado. Uma trajetória gloriosa como a desta central só é possível por meio do empenho e da dedicação de pessoas aguerridas, simbolizadas e representadas aqui nesta mesa de abertura. Com uma salva de palmas, agradecemos aos autores dos brilhantes discursos e importantes intervenções desta noite.